Gente, decidi compartilhar com vocês algumas histórias. Tem sempre aquelas pessoas, eu sou assim, que gostam de ouvir coisas espirituais, experiências com Deus. Então, se você gosta, então fique aí com algumas coisas que eu lembrar. A primeira coisa foi o meu batismo com o Espírito Santo. Eu tenho esse perfil, né? Uma pessoa tímida, corria de vergonha das coisas e não conseguia fazer nada. Tipo, falar alguma coisa em público, ter uma oportunidade na igreja, essas coisas eram muito difíceis para mim. Então, eu buscava muito a Deus na época da minha juventude, né? Ali quando eu tinha 17 anos, eu comecei a andar com uma menina, uma missionária, minha amiga até hoje. E ela começou a me levar para buscar, né, coisas de crente, buscar em monte, vigília, consagração. Me levou para a igreja que eu sou até hoje. E essa menina começou a me mostrar esse mundo, e era um mundo que eu sempre quis participar, só que eu não conseguia, não tinha aquela porta de entrada, né? Como que eu vou me aproximar de Deus? Eu já era cristã, assim, mas não tinha experiência com Deus. Aí ela foi me levando, então naturalmente você se envolve, quando você busca, você encontra, né? Então, a palavra de Deus fala isso. E eu ficava, assim, sentindo a presença de Deus muito, 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 mas por conta da timidez e um bloqueio que tinha, eu não conseguia falar. Mas eu sentia que eu já tinha sido selada. Tem gente que é assim. Se o meu esposo, na época, éramos noivos, a gente ajeitando as coisas para casar, minha conversa, meus pensamentos com Deus, eu falava, Senhor, eu vou casar, mas tu sabes que o meu sonho antes de casar é ser batizada com o Espírito Santo. E o tempo foi passando, foi chegando perto de eu casar. Eu acho que devia faltar uns 15 dias, eu tava bem próximo de eu casar, eu vendo tudo, né, questão da festa e tudo mais. Aí quando eu tinha uma amiga na época, pastora, e ela tinha uma enfermidade, então eu fiquei na casa dela com ela, né? E aí ela falou, Midian, dorme aqui comigo e tal. E eu falei, não, amanhã eu tenho que ir pro lugar com as meninas, buscar a Deus com as meninas e tal. Aí ela falou, não, fica. Aí terminou que eu fiquei, eu dormi aquela noite para acompanhar ela. Aí quando foi de manhã eu levantei no jejum. Eu lembro que o esposo dela veio servir ela um café da manhã e tinha preparado o café da manhã para mim também. Eu falei assim, eu não posso. Aí ela falou assim, o esposo dela, ela não pode, ela tá no propósito. Aí ele foi e falou assim, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Falou isso, né, de forma assim, meio brincando, né, meio debochada assim. Falou isso e saiu. Aí terminou que aquele compromisso que eu tinha com as meninas, eu liguei pra elas, aí elas falaram, não vou poder ir, então a gente marca para outro dia. Aí terminou que eu fiquei, entreguei meu propósito lá, tomei o café e foi isso. Aí como ela tinha uma enfermidade, eu fiquei deitada, né, e ela deitada na cama dela. Dormiu, daqui a pouco começa a orar, acorda assim, começa a orar, tá medindo as tuas mãos, Senhor, vai abençoando e tal, vai guardando. Eu levei um susto, falei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Né? Porque ela tava dormindo e de repente começou a falar. Ela percebeu que ela tinha passado do sonho para a realidade, aí abriu os olhos e continuou orando por mim de forma fervorosa. Quando ela encerrou aquela oração, aí foi um momento que a gente riu da situação, né? Daqui a pouco ela foi e me contou o teor do sonho que ela teve comigo. Você me disse, eu sonhei na igreja, você tinha a oportunidade, aí você ia pra frente, você pegava o microfone e as palavras, elas iam saindo assim, você não conseguia conectar. Você ia pegando e ia se esquivando, ia para trás da igreja se esquivando com aquele bloqueio. Quando o Senhor mandava ela orar por mim. E ela começou a orar no sonho e acordou orando. Aí foi aquela experiência, né? Terminou ali, aí eu deixei ela lá e parti para casa. No meio da semana, eu estava vendo uma pregação do pastor Luiz Antônio. Morreu no acidente da TAM, eu tenho muito carinho por ele. E tem até um livro dele aqui, ó, Pão sobre as Águas. É esse pastorzinho aqui, ó. Ele é falecido, mas a profecia que Deus usou ele nas pregações que ele tem gravado, no Gideão, se cumprem até hoje. Então eu estava assistindo uma pregação dele, eu lembro que a pregação falou muito comigo e de Deus agindo através das palavras dele, então começou a me quebrar. Deus me mostrando que eu precisava me consertar, né? Aí Deus foi me quebrando. Aí eu lembro que eu acho que eu botei outra pregação dele. Aí eu dentro de casa, eu lembro que minha mãe estava no quintal conversando com as minhas primas e ela não conseguia entrar, ela ficou lá com as minhas primas num assunto muito grande, que deu tempo de eu assistir essas duas pregações no YouTube. Na segunda, Deus me batizou com o Espírito Santo. Eu comecei a dar lugar dentro de casa.
Aí saí chorando lá, falando pra minha mãe e pra minhas primas. Eu fui batizada com o Espírito Santo. Aí foi tão importante pra mim, porque era um sonho meu. E eu fui pro altar, batizada com o Espírito Santo. Aí foi muito bom viver esse sonho grande de Deus, vendo Deus cumprir as promessas dele, assim, aprendido com o Senhor, esperar nele. E ele é fiel e cumpre todas as promessas.